Olá, de volta. Tive que cortar aquele último vídeo no final porque tava ligação. Eu não sei se dá pra escutar, né? Se não desse pra escutar, eu aguentava ficar aqui ouvindo e continuava falando, mas eu não sei, então. Mas voltando. Estávamos falando do primeiro momento em que é mencionada a palavra preceptora. Eu estava explicando que a preceptora não é nem empregada e nem lady of the house. Então ela é tratada como superior pelos empregados. Os empregados não conseguem ter intimidade com ela, e ela também não quer ter, porque ela, né? Isso eu tô falando de um padrão, mas é um padrão que se repete. Eu não conheço nem exceções dele na literatura vitoriana. Então, e ao mesmo tempo, a dona da casa, os donos da casa geralmente também não querem saber da governanta, né, da preceptora. Eu também às vezes vou trocar porque é um falso cognato muito, muito incômodo, né? muito, enfim. Mas é isso, esse é o lugar que ela está se colocando, que é o lugar possível, por isso que é servitude, né? Por isso que é uma coisa pesada, que a princípio, né, a gente pensando hoje, se a gente via preceptora como uma professora, nós já totalmente dentro da moralidade burguesa, classe média, agora então tão empobrecida, né? Não vemos problema algum, né? Em termos de respeitabilidade em ela ser professora, mas é porque ela era uma professora que vivia na casa também, né? E trabalhar, porque o ponto principal dessa ideologia aristocrática era que essa casta gentry e a nobreza, né, nunca trabalhassem. Então qualquer trabalho já era uma fonte de distress, de humilhação, de rebaixamento social, né? Então você prestar serviço para alguém, você estar sob o mando e desmando de alguém, mesmo trabalho, o trabalhador que é o empresário, por exemplo, enfim, mesmo sendo dono dos modos de produção, eles viam como aí sneaking tradesmen, né? Eles tinham esse preconceito contra o trabalho, porque quem era gentry vivia das rendas das terras, né? Eles vêm de uma lógica medieval, ainda feudal, né? Que pouco mudou nesse sentido de valorizar apenas quem tem terra, quem tem título nobiliárquico, nome, família, ou seja, família que já está na terra há muito tempo, já é vassalo do rei há muito tempo. Então, e aqui essa lógica prevalece junto alongside, né, simultaneamente a Revolução Industrial e a esses grandes industrialistas e tudo, porém preconceitos demoram mais a se desmantelarem, né, a se assumirem do que os fatos históricos. Bom, voltando, só para vocês terem noção de por que ela teve tanto receio de chegar. Mas ela tem uma ótima recepção. Aí a gente tem nesse momento que ela vai pro quarto dela, tem uma pequena descrição de Thornfield Hall, dessa mansão de 3 andares, né? Que tem uma espécie de pátio lá em cima, que dá para ver toda a região, os morros, um pouco de Millcote, que é a cidadezinha, a parte urbana desse distrito, dessa região, né? E a gente já começa umas descrições do gótico, né? Quando ela começa a andar pelos corredores, né? Vai subindo pela escada. Both the steps and banisters were of oak, tudo muito de carvalho, aquela madeira pesada, escura, né? The staircase, que não é moderna já para a época, não é tão moderna para a época de ser usada ser usada no chão, na escada e tal. Was high and latticed. Both it and the long gallery into which the bedroom doors opened looked as if they belonged to a church rather than a house. Uma casa que parece uma igreja, né? A very chill and vault-like air pervaded the stairs and gallery, suggesting cheerless ideas of space and solitude. Olha a descrição. Então, um ar muito frio, mas frio assim, chill, né? Que é uma coisa de uma sensação mais espiritual. Um ar de vault, como é que é? Eu esqueci, vaults lugares de enterrar, né? Depois eu procuro para vocês. Consumia ou se espalhava por todas as escadas e galerias e corredores, né? Sugerindo ideias
ideias não alegres, não felizes, de espaço e de solidão. Então, the eerie impression made by that wide hall, that dark and spacious staircase, and that long, cold gallery. Eerie, né? Eerie, uma palavra de estranho, que lembra fada também, lembra essa coisa meio conto de fada, gótico. Então a gente já vê várias descrições góticas que atentam para a possibilidade de fenômenos sobrenaturais no romance. Primeira vez que ela ouve o nome de Mr. Rochester, né, quando a Mrs. Fairfax tá falando, enfim, falando de todos os cômodos estarem abertos, né? E aí a Mrs. Fairfax fala que é porque o Mr. Rochester não gosta de chegar e as coisas estarem fechadas e a bagunça dos empregados tendo que arrumar, porque ele nunca passa mais do que 15 dias em casa, né? E aí a Jane, Mr. Rochester, quem é ele? A Mrs. Fairfax, o dono de Thornfield. Aí ela, oh meu Deus, eu achei que fosse você. Quer dizer, a Jane, ela vive tão distante, ou pelo menos há tanto tempo, da Gentry, que ela nem consegue reconhecer pelas as características da Mrs. Fairfax, né, como ela se veste, como ela se porta, que ela não é da Gentry, né? Ela é mais uma low Gentry, porque ela é aparentada com Rochester, mas a gente não sabe em que nível, né? E se ela é uma mulher gentil, uma gentlewoman também, não sabemos. Mas depois que ela descobre, ela fala, I did not like her the worse for that. On the contrary, I felt better pleased than ever. The equality between her and me was real, not the mere result of condescension on her part. So much the better, my position was all the freer. Então a Jane tá sempre explicando, né, assim, e sempre mostrando que ela tem os receios que ela tem de pessoas de grandeza, de pessoas ricas, de pessoas poderosas, de pessoas belas, de pessoas que se sentem entitled, né? Sentem que elas têm direitos a serem tratadas como superiores. Ela é meio bichinho do mato nesse sentido, ela fica só assim. Então ela tem medo de ser humilhada, porque é tudo pelo qual ela já passou, né? Em vários momentos. Então, quando ela descobre que a Mrs. Fairfax é mais ou menos ali do mesmo nível dela, até abaixo, né? Ela não claim, né, não reivindica nada acima, ela diz que é igualdade. Então ela diz que essa igualdade é real. Então essa senhora não está me tratando bem só por bondade, caridade do coração, é porque nós realmente somos do mesmo nível. Logo, ela não está devendo nada a ela, né? Porque você ser super bem tratado pelo seu patrão, você tende a achar que você tem que agradar 15 vezes mais, né? E a Jane percebe, não é bem por aí, somos iguais e tal e tal. Ela conhece a Adele, né? Apresentada, a pupila, de quem ela vai cuidar. A menina bem coquete, a menina sabe recitar poesia, sabe cantar, sabe dançar, né? A gente vê que a mãe colocava ela no colo dos convidados para cantar, para se exibir e tal. A mãe ensinou, a mãe dela era... eu não lembro agora se ela era uma cantora, né, uma atriz, enfim, mas era uma artista, e ela ensina essas prendas que ela tem para a filha, né? Ela ensina a filha a agradar, a embody, né, a incorporar a feminilidade que ela entende por vantajosa para a vida. Aí a Celine, a mãe dela, falece, morre, e ela vai para as mãos do Rochester, e já chega essa menininha com vários dotes considerados para a sociedade vitoriana artificiais, superficiais e até muito errados para uma criança, né? Que ela começa a cantar uma ópera com vários temas que a Jane fica, como eu não acho nem um pouco que se deveria, não aprovo essa escolha de tema para se ensinar para uma criança, né? Então, mas a Jane entende que ela é uma criança, que ela não tem culpa da educação que lhe foi dada, e que cabe a ela, como preceptora agora, melhorar isso, esse quadro, dar uma educação inglesa, né, dentro do bom senso, né, da lógica, da moralidade, dos altos valores morais com que os ingleses se sentiam os donos do mundo, né, no imperialismo inglês. Então eles sempre se comparavam aos franceses
como superiores, como sendo superiores. A Jane também pergunta para Mrs. Fairfax sobre Rochester. E a Mrs. Fairfax não sabe explicar direito, né, nada sobre o Rochester que seja importante para a Jane saber. Que a Jane já começa a ficar... Ela é o que eu disse, ela é uma espécie, uma personagem meio bicho do mato. Ela tá sempre com o pé atrás com tudo que ela acha que, de acordo com a experiência limitada dela, pode ser agressivo a ela, né? Humilhá-la, ou reprimi-la, ou, enfim, violá-la, os seus valores ou a sua própria paz de espírito. E essa figura nova, esse personagem novo que vai chegar a qualquer momento, já se torna um motivo de interesse, pelo menos, né? Se não de medo, receio, pelo menos de interesse. Mas a Mrs. Fairfax não sabe falar nada dele direito. Ela só consegue lê-lo pelo seu status social. Ele é o senhor de terras aqui, ele é o senhor feudal, ele é o dono, antigamente, os donos de Thornfield, da família dele, né? É uma família antiga, da gentry, nobre, então eram donos de toda aquela terra que eles vêm, dos battlements lá de cima, do pátio. E é assim que ela vê ele pela posição dele. A Jane está a todo momento ao longo do livro buscando uma nova, valorizar outras coisas nas pessoas, além da classe social e do gênero, né? E de outras, da riqueza, enfim, de outras coisas, da beleza, enfim, de outras coisas que são consideradas muito importantes para essa sociedade. Ela está sempre olhando além. E aí ela fica frustrada porque a Mrs. Fairfax não responde. E ela diz o seguinte: "There are people who seem to have no notion of sketching a character or observing and describing salient points, either in persons or things." Então, tem pessoas que não sabem descrever personagem, não sabem descrever as pessoas, outras pessoas, não sabem observar o que sobressai ali naquela pessoa, as contradições internas e tal, e tal, e tal. Ela fica indignada com isso, porque ela faz isso, né? E é muito importante para ela fazer isso. Ela faz isso porque, como eu já falei 1000 vezes aqui na apresentação, ela precisa do amor das pessoas, ela fala isso, né? Então, para ela conseguir esse amor, ela precisa saber ler bem as pessoas, quais aquelas que valem a pena, né? E aquelas que ela seleciona, como agradá-las. Então, para ela é uma habilidade essencial pro tipo de personagem que ela é, pro tipo de character que ela é, pessoa que ela é. Tem um momento engraçadinho, né, na conversa com a Mrs. Fairfax, quando elas estão explorando o Thornfield Hall, né, que ela fala: "One would almost say that if there were ghosts at Thornfield Hall, this would be its haunt", né, que é ali mais ou menos pelo lugar que a Bertha está, né. Aí a Mrs. Fairfax fala: "So I think..." Ah, não, e perdão, quem diz que aquele lugar seria um bom lugar para o fantasma de Thornfield Hall estar é a Mrs. Fairfax. Aí isso desperta a imaginação da Jane. "So I think you have no ghost then?" Né? Que é uma brincadeira de que essas grandes mansões, esses grandes castelos, né? Ela fala depois ali, ó, a Shrine of Memory, the third story of Thornfield Hall had the aspect of a home of the past, a shrine of memory. Era um lugar muito antigo, que tinha uma mobília muito antiga, então parecia o lugar perfeito para ser povoado por fantasmas. E essas casas antigas, muitas se dizia, as pessoas até hoje dizem, né, encontrar fantasmas andando por ali, que teriam sido pessoas que viveram ali, né? Então tudo que é muito antigo evoca nas imaginações mais férteis a possível presença do sobrenatural, principalmente fantasmas. E aí com essas perguntas imaginativas, enfim, que não estão falando da verdade das coisas, a Jane consegue descobrir uma coisa ou outra sobre o Rochester e a família dele. A Mrs. Fairfax fala: "And yet it is said the Rochesters have been rather a violent than a quiet race in their time." Então, os Rochesters foram dito, né, falado por aí, diz por aí, que os Rochesters eram uma raça, né, uma forma de se referir bem vitoriana, uma raça violenta, mais do que uma raça pacífica no tempo deles.
Tem um momento que eles estão no famoso corredor, né, que se eu não me engano é onde a Bertha fica, né? A narrow, low and dim corridor, né? Story. With only one little window at the far end, and looking with its 2 rows of small black doors, all shut, like a corridor in some Bluebeard's castle. Então a gente vai ver a presença de várias menções a contos de fadas, né? Que são em sua essência góticos, né? Também. Não, nem sempre, na verdade, tem contos de fada góticos. E o Bluebeard, que é o do Barba Azul, né? Que é aquele conto do homem que mata as esposas e guarda as esposas no porão. E aí a esposa, a menina, a jovem, a donzela que casa com ele, abre, e aí ele vai matar. Quando ele vai matá-lo, os irmãos chegam a cavalo e a salvam. Mas é o homem que esconde mulheres assassinadas, as mulheres dele, com quem ele casou, né? Um sádico, um psicopata, esconde no porão. Então aqui a gente tem essa referência já, de novo, mais um aviso, né, uma luz acesa mostrando que tem segredos escondidos ali. E se a gente pensar na história do Bluebeard, segredo de natureza conjugal, né? Mas enfim, aí ela escuta, logo depois dessa menção ao Bluebeard, ao castelo do Bluebeard, ela escuta uma risada estranha, né? Formal, que não, uma risada não feliz, não alegre, não é de alegria, né? E aí, depois mais alto, e aí a Mrs. Fairfax diz que acha que é da Grace Poole. Aí ela grita, Grace, uma empregada, Grace, para com isso, segura, né? A Jane fala, the laugh was as tragic as preternatural. A Jane aí mostra todo o seu lado romântico, supersticioso, né? Mas por enquanto fica quieto. Principalmente porque quando ela vê a Grace Poole, não tem nada de romântico e nada de trágico. É uma mulher, uma stout woman, uma mulher forte, robusta, sim, com aparência simplória, né? Nada demais, nada de sobressalente, nada que sobressaia, destaque. E ela deixa quieto por enquanto. Mas ela faz esse primeiro tour por Thornfield e já recebe assim um greeting, né? Uma boas-vindas do fantasma de Thornfield Hall, né? Bom, capítulo 12. A gente começa com uma descrição, porque passa o tempo, né? Vai passando os meses. Aí a gente tem uma descrição mais aprofundada dos personagens, dos inmates de Thornfield Hall, as pessoas com quem a Jane vive e tal. A Jane faz uma leve defesa de não, nesse momento, deixa eu ver, de não indulge, né, de não alimentar as ilusões parentais sobre a perfeição das crianças, porque toda criança é um ser humano, tem defeitos, tem qualidades, então a dela também, né? Não fiquem horrorizados, né, por eu dizer que essa criança não tinha muito talento ainda, não tinha muito nada, mas que dava para fazer alguma coisa, mas também não tinha nada de muito negativo que ela tivesse que extirpar com a educação de preceptora dela, né? Mas enfim, ela convivia apenas com essa senhora, com a menina e a babá da menina, né? Aqui realmente fica mais com babá, a companheira Sophie, que fala francês, que veio da França com a dela. E é pouca gente com quem conviver, com quem analisar, já que ela gosta muito. A gente sabe que a Jane é uma personagem que está sempre observando, sketching characters, né? Rascunhando, descrevendo, gostando de aprender sobre as pessoas. E essas pessoas, depois de alguns meses, já deu conta o suficiente. Ela começa de novo a sentir o bom e velho tédio dela, né? E ela vai fazer esse belo manifesto feminista, né? Começa com um manifesto geral pelos seres humanos que precisam de ação e termina falando de mulheres, porque os homens podem conseguir, em geral, naquela época, essa ação que ela está descrevendo. Mas vamos lá. Vamos ler, porque essa parte é mais importante. A parte mais... eu costumo achar que essa é a parte que a qual a Virginia Woolf se refere em Mulheres em Ficção, em Teto Todo Seu, que ela vai falar dessa raiva, esse ressentimento que a Charlotte Brontë e a George Eliot demonstram na escrita delas, né, em que elas colocam muito
colocam muito a si mesmas as suas demandas, né, as suas reivindicações pessoais na literatura delas, e eu vejo isso muito pulsante nesse pedaço do romance. I longed for a power of vision which might overpass that limit. Não, tá olhando o horizonte. Which might reach the busy world, towns, regions full of life I had heard of but never seen. That then I desired more of practical experience than I possessed. Né? É também uma característica do romantismo, desejar a experiência de vida. E a Jane vai ter isso continuamente. Esse yearning, né? Esse desejo, essa necessidade visceral por viver mais coisas, conhecer mais lugares e mais pessoas. More of intercourse with my kind, of acquaintance with variety of character, than was here within my reach. I valued what was good in Mrs. Fairfax and what was good in Adele, but I believed in the existence of other and more vivid kinds of goodness, and what I believed in I wished to behold. Então, Mrs. Fairfax é boa e tal, né? Mas eu acredito que há outras formas de bondade, né? Até mais vívidas, mais intensas, mais apaixonadas, sempre ela atrás das paixões, do que as que eu conheço aqui, e uma vez que eu acredito que existem, eu desejava muito tê-las, encontrá-las. Who blames me? Ela fala diretamente com os moralistas que estão lendo e que com certeza a recriminavam por esses desejos. Many, no doubt. And I shall be called discontented. I could not help it. The restlessness was in my nature. It agitated me to pain sometimes. Then my sole relief was to walk along the corridor of the third story, backwards and forwards, safe in the silence and solitude of the spot, and allow my mind's eye to dwell on whatever bright visions rose before me. Ela tá lá andando no third story, onde a Bertha fica, né, no attic, backwards and forwards, né? É como se ela estivesse sendo mesmo alimentada pela presença dessa mulher que a gente não sabe ainda, desconfia que tá ali, aquela presença que tá ali, né? Com essa restlessness, né? Esse desejo de... Aí volta para aquilo que eu falei, a análise da fragmentação do duplo, a Bertha como duplo da Jane, a Bertha como a representação desse id da Jane, desses desejos incontroláveis, desses instintos, dessa natureza que ela chama de restless, que não consegue sossegar, insossegável, né? Então a presença é como se fosse alimentando ali, né? Se alimentando do que? To open my inward ear to a tale that was never ended, a tale my imagination created and narrated continuously, quickened with all of incident, life, fire, feeling that I desired and had not in my actual existence. Ela começava, a imaginação dela, a criar essa vida cheia de aventura, de incidentes, de acontecimentos, e vida, e fogo, e sentimento que ela não tinha. It isn't vain to say human beings ought to be satisfied with tranquility. They must have action, and they will make it if they cannot find it. Millions are condemned to a stiller doom than mine, and millions are in silent revolt against their lot. Nobody knows how many rebellions, besides political rebellions, ferment in the masses of life which people earth. Então, ela está falando de revoluções, de um desejo revolucionário, romântico, forte, de insatisfação, de necessidade de ação, né, que está presente não nas grandes revoluções e revoltas políticas, mas no interior das pessoas, né? E aí ela vai para as pessoas, principalmente quais pessoas? As mulheres, é óbvio, porque essas é que ficam ali, parecem quietas, elas aceitam o ideal do anjo do lar, elas vestem essa imagem de feminilidade submissa, tranquila, calma, sem desejos, sem vontade, sem necessidades, porém por dentro há vulcões. Ela está dizendo, vocês não fazem ideia de quantas dessas carinhas aí vocês veem que não tem nada, parece que não tem nada ali dentro acontecendo, jorra a vida, né? E essa vida não sai, não pode sair, se manifestar em nada. Women are supposed to be very calm generally, but women feel just as men feel. They need exercise for their faculties and a field for their efforts, as much as their brothers do.
They suffer from too rigid a restraint, too absolute a stagnation, precisely as men would suffer. And it is narrow-minded in their more privileged fellow creatures to say that they ought to confine themselves to making puddings and knitting stockings, to playing on the piano and embroidering bags. It is thoughtless to condemn them or laugh at them if they seek to do more or learn more than custom has pronounced necessary as their sex. Então aqui é um manifesto feminista, né? Ela está manifestando que as mulheres não podem trabalhar, as mulheres não podem fazer nada que alimente, né, em que elas possam colocar todas as habilidades dela em exercício, né? Então elas são mortas, sendo drenadas, né, por dentro. Essa energia toda não é usada, é desperdiçada. Que lembra muito o final do Middlemarch, em que a George Eliot vai falar isso, né, que as mulheres se dispersam a sua energia, a sua inteligência, tudo, né, as suas paixões, seus sentimentos, por canais, vão dispersando por vários canais que não levam a lugar nenhum, não tem muito peso, não tem muita relevância social mesmo, e muito menos de reconhecimento, porque os costumes, como a Jane coloca aqui, que o costume considera necessário, pronuncia que é necessário, né? Que o costume não pronuncia que é necessário, então elas simplesmente reprimem. Então isso aqui é a voz feminista falando contra a repressão, claramente, né? E ela fala, ela tá falando com as crenças da época dela, da sociedade dela, a respeito das mulheres, tentando problematizar, questionar, chacoalhar essas crenças. Não é assim, a gente quer e a gente precisa, tanto quanto vocês, our brothers in race, né, os homens, né, os irmãos de raça. Então, fica a palavra de Jane. E aí, bem, nessa dela precisar de estímulo, precisar de ação, ela se oferece para levar as cartas da Mrs. Fairfax para Millcote, para colocar lá no correio, para ela pelo menos dar um passeiozinho ali. Tá frio a beça, né? Tem água congelada no lugar onde ela vai sentar um pouquinho para descansar, que é uma subida. E aí ela sai, e nesse momento, esse é o momento em que ela conhece o Rochester, embora ela não saiba que é ele até mais tarde, né? Então ela tá lá sentada, começa aí deixar a imaginação dela vir, começa a pensar naquele lugarzinho onde ela está, aquele cantinho verde, sentada numa pedra. Aí começa a ouvir os cascos de um cavalo, depois de um cão, né? Aquela relativa tranquilidade dela é cortada por a rude noise broke on these fine ripplings and whisperings. Então ele chega como um som rude que quebra, né, esses sons mais sussurrantes ali de que ela está escutando, idealizando e pensando e imaginando no cantinho dela. Ele vem com essa força avassaladora, que já chega fazendo barulho, trotando, galopando, né, rudemente, que é bem a cara do personagem, do Rochester. Aí chega um cavalo. Ela diz que, conforme ela vai ouvindo o som, antes de ver ainda, ela já imagina o Guy Trash, ou Guy Trash, não sei, que é essa figura da mitologia folclore do norte da Inglaterra, esse espírito que tem forma de cavalo, de cachorro, enfim, que assusta os viajantes, né? E aí, de repente, chega realmente um grande cão, né, preto e branco, e depois o cavalo. E aí esse cavalo não vem sozinho, vem com um cavaleiro, e aí a imaginação dela corta, porque tem um ser humano, broke the spell at once. Porque primeiro, quando ela vê ele chegando, ainda é naquela atmosfera mágica, feérica da imaginação da Jane. E aí quando ela vê o cavaleiro, não, ele, tem que voltar para a sociedade, para o mundo real, porque eu vou ter que interagir com outro humano. E, enfim, aí ele cai. Aí o cavalo se escorrega no gelo, né, na fina camada de gelo. O cavaleiro cai, gritando. A primeira coisa que ela escuta do Rochester é um palavrão, né, uma palavra feia na época, deuce. What the deuce is to do now? Aí ela vai e presta assistência primeiro.
ele chama o cachorro, enfim, eles têm aquela enrolação toda. Vou aos pontos importantes, mais importantes. E ela começa a descrevê-lo. Quando ele senta um pouquinho na mesma pedra onde ela estava sentada, ela começa a descrevê-lo. His figure was enveloped in a riding cloak, fur-colored and steel-clasped. Its details were not apparent, but I traced the general points of middle height and considerable breadth of chest. Primeira coisa que ela vê, né? Ele tem um tamanho mediano e um peito muito largo. He had a dark face and stern features and a heavy brow. His eyes and gathered eyebrows looked ireful and thwarted just now. Claro, ele estava irado, com raiva, porque ele caiu do cavalo, se machucou o pé, torceu o tornozelo. Mas um rosto escuro, né? Dark face. Esse dark não é negro, né? Frequentemente isso é confundido, somente por leitores contemporâneos, né, que não tem muita experiência. Dark é eu sou dark, por exemplo, né? Uma figura meio latinizada, meio italiana, né? Meio espanhola, enfim, né? Talvez até mais claro. Mas, e severo, né? Olhos severos, traços severos. He was past youth, but had not reached middle age. Perhaps he might be 35. I felt no fear of him, and but little shyness. Had he been a handsome, heroic-looking young gentleman, I should not have dared to stand thus questioning him against his will, and offering my service unasked. Então, se ele fosse bonito, eu não teria ficado tão tranquila, né? Ela ficou pouco tímida e tudo. Então a beleza é uma coisa que assusta a Jane. É uma coisa que é quase como se fosse uma outra espécie de ser, né? E ela sabe que ela não é benquista pelo belo, que o belo não a recebe bem, né? Não valoriza, não humaniza, desumaniza. I had hardly ever seen a handsome youth, never in my life spoken to one. I had a theoretical reverence and homage for beauty, elegance, gallantry, fascination, but had I met those qualities incarnate in masculine shape, I should have known instinctively that they neither had nor could have sympathy with anything in me, and should have shunned them as one would fire, lightning, or anything else that is bright but antipathetic. Então fica clara a relação dela com a beleza. Ela não se atrai da beleza, porque ela sabe que a beleza não se atrai dela e não vai ter simpatia por ela. Ela foi maltratada desde o início da vida dela por pessoas consideradas belas, elegantes, maravilhosas, galantes, blá, né? If even this stranger had smiled and been good-humored to me when I addressed him, if he had put off my offer to assistance gaily and with thanks, I should have gone on my way and not felt any vocation to renew inquiries. But the frown, the roughness of the traveller set me at my ease. I retained my station when he waved to me to go. Então não é nem só a beleza, são os bons modos, né? Se ele tivesse tratado ela muito bem, sorrido, sido alegre e tal, ela teria saído correndo. Então, mas como ele tratou ela com uma rudeza, com uma aspereza e tal, aí ela não se sente em obrigação. A Jane, ela nunca quer se sentir em obrigação de nada, de tratar bem, de fazer nada por ninguém. Então, a feiura, a rudeza e tudo facilitam que ela nunca se sinta forçada a devolver nada, né? E aí, por conta disso, pela maneira como Rochester a trata, ela oferece ajuda, não sei o quê. Ele pede para ela ir lá pegar o cavalo, ela tenta, não consegue. Ele vai a muitas penas e consegue, sobe no cavalo e vai embora. Vai embora like heath that in the wilderness the wild wind wills away. Ela coloca um trecho aí de um poema, né? E aí ela fica pensando sobre aquilo, que pelo menos trouxe alguma coisa diferente na vida dela. Ela fala, não tem nada de romance nesse momento, mas pelo menos foi alguma coisa que quebrou a monotonia da vida dela. Ela analisa um pouco a pessoa dele, o que ela conseguiu ver dele. E quando ela retorna para Thornfield, ela não quer nem voltar, porque ela não quer voltar para a estagnação da vida dela. E aí ela faz outro desses manifestos feministas dela. Ela diz, of an existence whose very privilege of security and ease I was becoming incapable of appreciating, né? Então, se o ser humano não pode agir, não pode ter ação, não pode empregar suas ideias, sua mente, seu corpo, sua alma em nada de produtivo no mundo,
Os privilégios da segurança e da calma, né? Ter uma casa, ter alimento, ter aconchego, ter o fogo, né? Enfim, a lareira e tal. Tudo isso, o ser humano se torna incapaz de gozar da tranquilidade, quando ele não pode usar suas faculdades de ação, né? What good it would have done me at that time to have been tossed in the storms of an uncertain, struggling life, and to have been taught by rough and bitter experience to long for the calm amidst which I now repined. Aqui ela está se autoavaliando com o olhar do futuro, de quem já passou por todas essas... já passou por muita ação, né? Mas a ação que, enfim, não foi tão boa assim, que trouxe muito sofrimento. Ela diz: teria sido bom eu ter me jogado numa tempestade logo, vários problemas, e ter aprendido pela dureza e pela amargura, experiências amargas e duras, a não desejar tanto sair dessa calma em que eu vivia. Yes, just as much good as it would do a man tired of sitting still in a too easy chair to take a long walk. And just as natural was the wish to stir under my circumstances as it would be under his. Ela fala, se um homem, ela é irônica, se um homem quisesse isso, todo mundo entenderia, né? Se ele não tivesse cansado de ficar sentado numa cadeira, na cadeira confortável dele, na poltrona, e quisesse sair e ter mais agitação na vida, né? Viver uma vida mais agitada, ninguém ia reclamar, né? Mas porque é uma mulher. Bom, aí ela entra, né? Ela descobre que o Mr. Rochester chegou, ela vê o cachorro dele, o Pilot, ela chama ele pelo nome para confirmar que o Mr. Rochester é o homem que ela viu na estradinha, né? Para Thornfield. E é isso. E diz que ele parece que o cão, o Pilot, é uma eerie creature, que de novo aquela palavrinha feérica, né? Do estranho feérico. No capítulo 13 a gente vai ter a primeira interação entre os dois, que é já interessantíssima. Todas as interações entre eles são interessantíssimas, né? Primeira interação entre os dois, já sabendo quem é quem, né? Eu vou apresentar o último capítulo na próxima parte, tá bom? Que já tá bem grande esse vídeo.